Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo possa multiplicar os nossos corações todos os dias. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Romanos, que a gente quer mais tempo. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, eu quero dizer para os irmãos que eu estou muito feliz de poder estar aqui, irmãos. Estou devendo essa vinda aqui já duas vezes já nesse ano. E graças a Deus hoje eu pude chegar aqui. Não foi fácil chegar aqui não, irmãos. Não foi fácil chegar aqui não, mas só para os irmãos terem uma noção, eu chamei o Hugo, fui cancelado 4 vezes. Eu pensei, eu não vou chegar lá, eu chego na hora do Amém. Mas Deus, com toda certeza, Ele tem um propósito. Aleluia! Esse propósito seria na minha vida, na sua vida, na vida de alguém que pode estar passando na rua, dos nossos vizinhos. Enfim, Deus tem um propósito naquilo que Ele vai falar nessa noite. Romanos capítulo 6, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pode sentar. Primeiramente, eu queria dizer para os irmãos que Deus, Ele não responde oração. Eu queria que você gravasse isso com você. Deus, Ele não responde oração. Deus responde resposta. Naquilo que você está vivendo, naquilo que a igreja está suportando nos dias de hoje. Qual que é a nossa resposta? O que você tem para responder, o que nós como igreja, Deus abençoe, querido, o que nós como igreja temos para responder para Deus nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Talvez se você estiver desempregado, você corre lá e vai orar. Você vai orar na porta do trabalho. Mas se você não procurar um trabalho, não sair de casa, não vai acontecer. Ele não responde as suas orações, Ele vai responder a sua atitude. Ele vai responder aquilo que você vai estar respondendo diante da circunstância. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Quando você entender de que Ele, para que Ele possa agir, é necessário que tenha a sua parte, a sua contribuição, as coisas mudam. Amém? O apóstolo Paulo escreveu para nós, que nós podemos hoje ler nesta noite, o livro de Romanos. O livro de Romanos é uma das obras-primas do apóstolo Paulo. Em todas as epístolas que o apóstolo Paulo escreveu, parece que a mais importante é o livro de Romanos. Uma certa vez fizeram ali uma pesquisa sobre se tivesse que queimar a Bíblia, destruir toda a Bíblia do mundo, qual passagem poderia permanecer, que a igreja escolheria para que ela pudesse permanecer? A passagem escolhida por muitos teólogos foi Romanos capítulo 3, no verso 23. É o versículo que o apóstolo Paulo parece que ele passa régua em toda a humanidade. Ele diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Naquele momento, Paulo parece que ele coloca ali rico e pobre, negros e brancos, gregos e troianos. E ele coloca todos no mesmo livro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O livro de Romanos ele é dividido, ou podemos dividir, do capítulo 1 até o capítulo 7, do capítulo 8 até o capítulo 16. Do capítulo 1 até o capítulo 7, o apóstolo Paulo ele coloca para nós a condição do ser humano. Ele mostra para nós como nós necessitamos, carecemos de Deus. O que é o homem sem Deus? Me chama muita atenção o versículo 27 do capítulo 1. Quando Paulo parecia que estava vivendo os dias de hoje, quando ele escreve isso.
Ele diz assim: semelhantemente também vós, varões, deixando o uso natural das mulheres e cometendo torpeza uns com os outros, homens com homens, varões com varões, receberão uma parte. Quando o apóstolo Paulo diz para nós, aqui no versículo que nós temos, que o salário do pecado é a morte, ele está querendo dizer que você vai trabalhar, vai lá no seu serviço, no final do mês, no dia 5, o seu salário ele vem ali completo para você. Você recebe pelo seu serviço. Quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo que nós somos o homem, até o capítulo 7, o homem ele é uma criatura que depende do seu pecado. Sabe por que ele depende do seu pecado? A Bíblia diz para nós uma certa vez, quando Nicodemos vai ter ao encontro de Jesus no capítulo 3 do livro de João, a Bíblia diz que Nicodemos ele vai à noite encontrar com Jesus. Tanto que Nicodemos passa a ser reconhecido como um discípulo secreto. Até que hora que eu posso falar? Eu falo demais, eu corto aí eu paro. No capítulo 3 do livro de João, Nicodemos vai encontrar com Jesus à noite. E ele então começa a ter um diálogo com Jesus. Para você entender o quanto é importante esse diálogo de Nicodemos com Jesus, vamos primeiro entender quem era Nicodemos. Para entender quem era Nicodemos, temos que voltar 3.500 anos atrás. Quando Moisés, depois de ter tirado o povo do Egito, estava ali no deserto, a Bíblia diz que todos os dias Moisés se colocava à porta da tenda da congregação e aquelas pessoas se reuniam e vinham até ele para ser julgado as suas causas. A Bíblia diz que Moisés julgava tudo segundo a lei. O sogro de Moisés estava ali naquele momento, quando ele vê aquela história, ele diz assim: Moisés, você está fazendo coisa errada. Coloca aqui capitão de 100, capitão de 1000, cabeça de 1000. E o povo vem ser julgado por eles. Se algum problema que eles não der conta de resolver, traz para você e você resolve. E naquele momento, Moisés então cria o Sinédrio, que depois, no capítulo 3 de João, ele é mostrado por Jesus. E ele é presidido naquele momento por Nicodemos. Moisés, quando ele faz, cria aquele conselho de todos os anciões, que depois passa para Josué, e depois é passando para os outros, até que chegasse naquele dia, no capítulo 3 de João, era presidido por Nicodemos. Não sei se você sabe, mas nós temos 613 mandamentos na Bíblia, só do Velho Testamento, só da lei, 613. Moisés era um homem que tinha 613 mandamentos na sua consciência, no seu coração, no seu entendimento, para que ele pudesse julgar o povo segundo os mandamentos de Deus. João 3, Nicodemos, ele era um homem que sentava, Jesus chega a dizer isso, que ele sentava na cadeira de Moisés. Nicodemos, ele era um homem que tinha 613 mandamentos gravados para julgar a nação de Israel. Resumindo, Nicodemos, ele era um cara. Nicodemos, ele era um homem que conhecia a lei, que conhecia daquilo qual ele falava. Não era um qualquer. E esse homem, com tanta sabedoria, entendimento, conhecimento, ele chega diante de Jesus e pergunta o que é necessário para ser salvo, para entrar no reino de Deus. E Jesus parece que ele inverte a situação, porque quando aquela mulher samaritana, que era uma mulher pecaminosa, ela chega diante de Jesus, Jesus diz assim para a mulher: se você conhecer o nome de Deus, conhecer quem te pede de beber, tu me pediria, e ele te daria água viva. Mas para Nicodemos, que era um religioso, para Nicodemos, que era o chefe da sinagoga, para Nicodemos, que era um homem que conhecia todas as leis, ele diz assim para ele: necessário te é nascer de novo. Eu sempre brinco quando eu lembro essa passagem.
E Nicodemos, que era um conhecedor de toda a verdade, ele certamente havia lido o livro de Jó. Quando Jó ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá tornarei. Nicodemos parece que usa essa passagem de Jó e faz uma pergunta para Jesus: como pode um homem ser velho voltar ao ventre da mãe e tornar a nascer de novo? Aí Jesus pega e dá aquela chave para nós, através de Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos que ainda que ele viesse nascer de novo, voltasse ao ventre de sua mãe, nascer de novo, ele nasceria em pecado. Os irmãos conseguem compreender? Isso quer dizer para nós que nós somos pecadores por descendência. Nós não somos pecadores por causa do ato sexual do homem com a mulher. Nós somos pecadores por geração, porque trazemos aqui o sangue, o DNA de Adão. Porque a Bíblia diz para nós que Deus, quando Ele cria Adão, que Ele coloca Adão no jardim do Éden, uma passagem que todos conhecem. A Bíblia diz que Adão, ele era o cabeça da série. Como Adão pecou, toda a série ficou comprometida. De forma que depois de Adão para cá, todos são pecadores. E nós não somos pecadores simplesmente porque nós queremos, irmãos, nós somos pecadores. Está dentro de nós. A ciência prova para nós que a criança, o recém-nascido, ele não busca o peito da mãe por causa do leite, do amor. Ele busca porque ele precisa. Ele precisa, desde bebê, ele é egoísta, porque ele quer simplesmente saciar a sua fome. Nós somos pecadores. O pecado, ele é algo que ele anda ao nosso lado, e que todos os dias ele bate a nossa porta. Todos os dias ele faz com que nós possamos levar os nossos pensamentos, levar os nossos olhos. Todos os dias ele quer nos arrastar de volta para o velho homem. Isso é que o pecado faz conosco. Quando Paulo diz para nós que o salário do pecado é a morte, ele está dizendo que o homem, o ser humano, ele é escravo do pecado. E a paga que ele tem para dar para nós não é o salário, é a morte. Quando a serpente começa a conversar com Eva diz assim: olha, Deus diz que se nós comermos o fruto do meio do jardim, o fruto da árvore da vida, certamente nós morreremos. A serpente disse: não, você não vai morrer. Aparentemente é uma verdade que o diabo está dizendo, mas é uma verdade maquiada. Porque Deus, ele não disse que o homem iria morrer, que Adão e Eva morreriam fisicamente. Porque conhecemos 3 formas da morte, ou 3 tipos de morte. A morte física, que todos nós vamos passar por ela. A morte espiritual e a morte eterna. Tudo depende de nós para que a gente possa viver. A Bíblia diz para nós, no livro de Deuteronômio, que Deus, através de Moisés, ele diz assim: eis que eu ponho diante de ti 2 caminhos. Não existe a terceira via. Eis que eu ponho diante de ti 2 caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele nos aconselha dizendo assim: escolhe, pois, o caminho da vida para que vivas. Aleluia! Jesus parece que ele ajunta todo esse mistério e parece que chega até a complicar um pouco a nossa mente. Ele diz assim: olha, aquele que achar a vida, perder-la, e o que perder a vida, achará. São mistérios. Estamos lá no mundo, vivendo todas as coisas do mundo, e nós viemos aqui e encontramos com Jesus e achamos a vida. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Achamos a vida, vou viver. Aí ele diz assim: agora você perde a vida para você achar. Isso quer dizer que a nossa vida deixa de ser nossa. Aí nós encontramos as palavras
Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Às vezes parece que Paulo está trazendo o nome de Jesus ao contrário, mas não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós achamos a vida. Aí quando nós perdemos esta vida, nós encontramos a vida. Parece meio louco, parece meio complicado, mas é lindo de se viver. Nós chegamos ao capítulo 7 do livro de Romanos. Um capítulo que ainda mostra a condição do homem. Parece que no capítulo 7 para trás o homem está condenado. Parece que no capítulo 7 para cá, do capítulo 1 ao capítulo 7, Paulo joga na cara do homem a sua condição humana. Aí nós chegamos no versículo 1 do capítulo 8. E ele diz assim: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não vivem segundo a carne, mas vivem segundo o Espírito. Quando Cristo fala com Nicodemos, ele diz: olha, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. De maneira, irmãos, que a nossa vida já não é mais nossa. De maneira que a sua vida já não é mais sua. Estamos vivendo, irmãos, nos últimos dias. Estamos vivendo dias de trevas. Mas a igreja ainda tem uma missão. A igreja ainda tem uma missão. A igreja ainda tem a missão de falar do Evangelho, de mostrar a condição do homem, a necessidade do homem de ter a Deus. A necessidade nossa de servirmos a Ele. Ele não precisa do seu glória a Deus. Não, ele não precisa do seu glória a Deus. Se você entrar no culto e dizer glória a Deus, ou não dizer, não vai alterar nada para ele. Ele não vai ser menos Deus ou mais Deus por isso. Se você for a pessoa que entra no culto e glorifica e exalta, ou sempre traz uma oferta, é fiel, no seu dízimo é fiel, na igreja, é fiel com o seu compromisso, isso não altera para Deus. Eu queria que os irmãos pudessem gravar uma coisa que eu vou te dizer. O importante, presta bastante atenção, não é o tanto que você tem de Deus. Isso não é importante. O importante é o tanto que Deus tem de você. Até que tanto que Ele tem de você. Até que ponto Ele pode confiar em você. Então vamos falar melhor. Até que ponto Ele pode confiar em nós. Até que ponto Ele tem a nós. Porque você tem tudo dele. Você tem tudo dele. A Bíblia diz para nós que Ele deu o seu único. Ele não tinha dois. Ele deu o único filho por você. O único filho que Ele deu, que Ele tinha, Ele deu por você. Ou seja, você tem tudo dele. Até que ponto Ele tem de você? Até que ponto Ele tem de nós? Essa que é a diferença. O apóstolo Paulo ele mostra para nós, irmãos, que Ele vai vir buscar a sua igreja, mas quem serão os escolhidos? Jesus ele mostra para nós que tinha 10 virgens. Quando diz que era 10 virgens, era 10 cristãs. Era 10 cristãs. Só que dessas 10 cristãs, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. 5 andavam de qualquer jeito, eram todas cristãs. A Bíblia diz que todas as 10 elas estavam aguardando a vinda do noivo. Todas as 10. Ele vem para aquele que ama a sua vinda. Aonde você estiver, ou na igreja, na sua casa, no trabalho, enfim, se você o amar, desejar a sua vida, mais do que tudo, é Deus. É para você ver, vai vir.
sabe o que significa adoração? Ou como se dá uma adoração? Muitas das vezes nós pastores, quando estamos pregando, dizemos assim, já disse, muitos, acredito que o pastor já disse, levanta sua mão e adore a Deus. E a gente levanta a mão, glória a Deus. Irmão, isso não é adoração, mas pode ser adoração. Vir para frente e cantar não é uma adoração, mas pode ser uma adoração. A irmã está ali para receber o giro, o profeta, tem um vizinho. Isso não é uma adoração, mas pode ser uma adoração. O irmão tocando não é, mas pode ser uma adoração. Porque a adoração é quando nós entregamos tudo o que nós temos e fazemos o de melhor que nós temos para Ele. Eu vou mostrar para vocês. Diz a Bíblia que Deus, Ele fala para Abraão: não, toma seu filho, o seu único filho. Ele tinha dois, mas Deus considerava um. E ele diz: toma o seu único filho e sobe até o monte, vai até onde eu te falar. E a Bíblia diz que Abraão pegou Isaac e chamou mais dois dos seus servos e levaram eles e foram com eles até o monte Moriá. E eles subiram em cima do monte, mas antes de subir, Abraão deixou uma palavra para nós hoje. Ele olha para trás para os seus dois servos e diz assim: ficai aqui, que eu e o moço vamos para adorar. E hoje eu sei, você sabe, se você ainda não deu, você já ouviu. Abraão estava subindo no monte para sacrificar Isaac. Não era para outra coisa. Abraão não tinha consciência de que chegava ali, ia pegar um cordeiro e colocar aqui no altar. Não. Abraão tinha consciência que ia pegar o seu filho, colocar sobre o altar, imolar, matar, sacrificar a Deus. Essa era a consciência de Abraão. Mas o que ele diz para os moços? Ficai aqui, que eu e o rapaz possamos adorar. Ou seja, adoração é dar o seu de melhor. Adoração é que nada fica entre você e ele. Nem seus filhos, nem sua esposa, nem seus esposos, nem seus pais, nem ninguém. Nada fica entre você e ele. Somente você e ele. Porque quando você entender isso, irmãos, e se nós passarmos pela provação que às vezes tem que dar na nossa vida, não seria muito fácil se alguém tirasse da minha vida. Eu tenho 4 filhos. Mas se eles que tiraram da minha vida fosse tirar a vida deles, para que eu negasse, a situação seria outra. Por isso que eu tenho que amar acima de tudo. É por isso que minha adoração, o meu louvor, para que ele possa ser bem aceito por Deus, é necessário que eu dou de coração. É necessário que eu entregue a ele como se nada mais importasse. Aleluia! É isso que o apóstolo Paulo tenta dizer para nós. É isso que ele quer dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você ler os versículos anteriores, ele diz para nós: olha, eu sei ter abundância e sei ter escassez. Eu sei adorar quando está tudo jóia e quando está tudo ruim. Não me faz diferença. O meu louvor, a minha adoração é independente das circunstâncias. Por isso eu volto a te dizer: Deus, ele não responde oração, ele responde respostas. Qual vai ser a sua resposta diante das suas circunstâncias? Aleluia! Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus! A Bíblia diz para nós que Deus, ele envia o seu Filho para morrer por nós. Até onde nós sabemos, parece que, por mais bonito e importante que seja, mas parece que a gente conhece um Cristo crucificado, um Cristo que foi açoitado, colocado uma coroa de espinhos sobre as suas cabeças. Mas vamos analisar um pouco mais de perto. O apóstolo Paulo, ele dá para a gente entender quando ele diz assim que ele foi açoitado 40 vezes menos 1. Você entende isso? Ele foi açoitado 40 vezes menos 1. A lei dos romanos dizia que o homem ele poderia receber apenas 40 açoites. Quando começava a açoitar o apóstolo Paulo, contava de 1, 2, 3, até chegar ao 39. Quando era para literal o 40, eles voltavam contando 1, 2, 3, 39, 40, voltavam novamente para 1,
ainda não chegava no 40, não tinha que receber 40. Os açoites, não sei se você conhece, era como um chicote que na ponta, muitas das vezes, algumas vezes de ferro, algumas vezes de osso, na ponta do chicote tinha ali um pedacinho de osso ou um pedacinho de ferro que cortava a pele. Então, voltar para Jesus. Jesus ele foi açoitado. Quando batia aquele chicote que pegava no seu corpo, na sua pele, o chicote voltava e já trazia a pele junto. Não era como aquela vara de amora que a gente apanhava quando criança. E quando batia, levantava o perdão. O chicote qual Jesus foi açoitado, quando batia, arrancava o couro, arrancava a pele. Consequentemente, o sangue jorrava. Se não bastasse, colocava uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Sabe o que acontecia? O sangue jorrava. Eu não sei se vocês sabem, eu ainda não tenho recordação de quantos litros de sangue tem o corpo humano. Se alguém estiver aí e quiser falar, fica à vontade. Mas veja bem, Jesus ele foi perdendo o seu sangue. O sangue ele ia escorrendo quando ele estava indo, carregando a cruz para o monte. Quando aquele camarada que teve talvez o homem mais privilegiado da terra, teve o privilégio de encontrar com Jesus com a cruz nas costas, Simão Sirineu, e ele deu um abraço maravilhoso, ele abraça Jesus, abraça a cruz, o sangue de Jesus estava ali, lambuzando, pintando, cobrindo todo o seu corpo, ele estava literalmente sendo coberto pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! E ele então carrega a cruz de Jesus até onde ele conseguiu carregar. O sangue de Jesus estava saindo do seu corpo. Jesus então é pendurado no madeiro. Vamos tirar mais sangue dele. Com suas mãos abertas, os cravos das suas mãos, sangue jorrado. Ambas as mãos. Ambos os pés foram furados com prego e o sangue jorrado. Se não bastasse tanto sangue que Jesus perdeu, diz a Bíblia que o endemoniado pega uma lança e vem, fura o corpo de Jesus. Sabe o que aconteceu? Jorrou sangue. Ou seja, Jesus era para ter sido morto, talvez antes da crucificação, por causa do sangue que jorrou dele, por causa das dores que ele sentia. Mas o homem morreu, não morria. E ele ficou pendurado. As pessoas escarneciam, mas ele não morria. Sabe por que Jesus não morria? Por causa do pecado. Jesus não podia morrer porque no seu corpo não habitava pecado. Jesus era puro, santo, e o seu corpo ele nunca tinha conhecido, praticado o pecado. Como ele não tinha pecado, sabe o que acontecia? Ele não morria. Porque o que faz com que o homem morre é o pecado. O pecado de Adão. Talvez você não compreende, mas eu vou falar no livro de Gênesis. Quando Deus diz assim para a serpente, da semente da mulher, foi a primeira profecia da vida de Cristo. E não foi dada de um homem, de um profeta. Ela foi dada pelo próprio Deus a Satanás. Da semente da mulher. Agora vamos ver uma coisa que todos vocês sabem. Mulher não tem semente. Para que a mulher possa engravidar, é necessário que haja um homem, porque o homem tem a semente. É do homem que é implantada a semente. Mas Deus ele promete que da semente da mulher haveria de nascer um, o qual ia pisar a cabeça do diabo. Ou seja, Deus estava querendo dizer que esse homem, esse Jesus, ele não haveria de nascer da mesma maneira que todos os homens nasceram. Ele não havia de vir ao mundo como todos os homens veio ao mundo. Da mesma forma, ele não saiu do mundo. Isso é tremendo. Ele não saiu do mundo como todos os homens saíram do mundo. Ele não tinha pecado. E estava ele lá, pendurado na cruz, sendo crucificado, e não morria. Até que chega uma hora que ele olha para o céu e diz: Pai, está consumado.
consumado, ele se rende, ele entrega o seu espírito. E parece, irmãos, de que eu vejo como que a morte vindo ao encontro de Jesus. E ele diz: morte, pode entrar, que agora eu deixo. Agora eu permito que você entre. E a morte vem com tudo, irmãos. Imagina aquela sede, aquela ansiedade de tirar a vida de Cristo. A morte vem com tudo para ele. E ele diz: você vai me tirar a vida e vai me sustentar o seu reino apenas por 3 dias. Ele não tinha pecado. As correntes da morte, os aguilhões da morte não podiam conter. Quando a Bíblia diz que ele se entrega, ele se doa, é porque ele não tinha pecado. É porque a morte não tinha domínio sobre a vida dele. E ele então se entrega naquele momento. E a morte toma a vida de Jesus Cristo. Queria que os irmãos pudessem compreender o tamanho de um amor. O tamanho do amor desse Jesus. Porque somente através desse amor, da compreensão desse amor, é que nós podemos adorar. É que nós podemos fazer a diferença no mundo. Alguns anos atrás, eu morava em Nova Veneza. Eu tinha uma lanchonete lá. Eu estava trabalhando quando a minha irmã me liga. Disse assim para mim que a minha outra irmã tinha sofrido um assalto e o ladrão deu um murro no rosto dela e ela caiu no chão e bateu o fêmur no meio-fio e quebrou o fêmur. Até hoje ela anda com a perna, ficou manca, né, senhor? Por causa dessa queda, do fêmur ter quebrado. E a minha irmã, eu estava no interior. Quando a minha irmã, mas irmãos, pensa numa indignação. Pensa numa indignação. A minha irmã, essa que sofreu esse assalto, ela não tem nada, porque ela tem os outros. Ela não precisa de te conhecer. Se você precisa, ela tira o que ela não tem para te ajudar. E aquilo me indignou. E eu fiquei irado. Acho que essa é a palavra correta. Eu me arrumei e falei: eu vou para Goiânia e vou lá e eu tenho, como se fosse resolver qualquer coisa. E vim irado, com o coração. Quando eu cheguei, ela já tinha feito cirurgia, estava em casa. E eu falei: vamos fazer uma oração. Querendo dessas manias de orar, né? Eu falei: vamos orar. Quando eu fui orar, Deus falou dentro do meu coração. Aquele camarada está lá, roubou dela, machucou ela, está nessa situação por sua causa. Irmãos, pensa numa vergonha. É por sua causa. E eu fui orar e disse: Senhor, no nome da minha família, no meu nome, eu quero perdoar esses 2 elementos. Eles são perdoados, no nome de Jesus, eles estão perdoados. Graças a Deus, não tem rancor, não tem nada, não tem nada. Mas porque eu compreendi uma coisa. Eu compreendi que a culpa de ter aqueles 2 ladrões era minha. E eu vou expandir um pouco mais isso aí, irmãos. A culpa da minha irmã ter sido assaltada e ter hoje a perna melhor do que a outra é sua. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz para nós que a terra, ela clama com dores de parto, pela expectativa dos filhos de Deus. E essa terra não é o planeta que está clamando, as pessoas estão clamando. No seu interior, às vezes na hora da noite, na hora de estar só, que elas lamentam a falta de Deus, a falta de paz. Ela espera uma expectativa. Ela tem uma expectativa de que eu e você, filho de Deus, possa levar essa palavra para ela. Os irmãos entenderam? Porque o que eu estou querendo dizer é que tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado, se nós entendemos o Evangelho de Cristo, que deve ser pregado a todas as nações. Aleluia! Eu queria que você pudesse compreender, irmãos, que aqui não é uma igreja onde a gente vem buscar bênção.
Irmão, você me desculpa, mas se você vem para a igreja buscar bênção, você está no lugar errado. Que é um lugar de adoração. A Bíblia diz que nós, que a igreja, ela é embaixadora de Deus. A embaixada de Deus é aqui. A embaixada desse setor é aqui. E vocês são os embaixadores. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas quando os romanos estavam conquistando a terra, eles levavam, enviavam algumas pessoas para a terra que eles haviam de invadir, que eles haviam de dominar. E aqueles romanos que estavam ali, eles eram sustentados pelo Império Romano. O melhor comércio era deles, a melhor casa era deles, os filhos deles estudavam nas melhores escolas, tudo de bom e de melhor esses romanos tinham. De maneira que eu, não sendo romano, eu queria viver o que o romano vivia. Os irmãos estão entendendo? E aí aqueles homens que estavam ali, que eram os embaixadores de Roma, eles pregavam o evangelho de Roma, dizendo que se Roma dominar esse país seu, tudo vai ser bom para vocês. As coisas vão mudar. De forma que quando o exército de Roma chegava, todo mundo estava ali pronto, vem cá, me domina, eu quero ser dominado. Assim é essa terra. A missão minha e a missão sua é levar este evangelho. Aleluia. Talvez você ainda não sabe tudo que ele passou. Eu não tenho tempo mais, que já são 9h07. Mas no mínimo 4 coisas foi necessário Jesus fazer para que você estivesse aqui hoje. No mínimo 4 coisas. Uma dessas coisas se chama redenção. Ele teve que ir lá comprar a sua dívida. O apóstolo Paulo diz para nós que nós tínhamos uma cédula que era ao contrário, nós tínhamos uma dívida a pagar. Ela era ao contrário de nós. E que um dia o nosso credor devia receber. Jesus foi lá e fez por redenção. A outra coisa que Jesus fez, eu não estou resumindo, não posso explicar, porque o tempo não vai dar, mas a outra coisa que Jesus fez foi remissão. Ele fez um ato de remir. Sabe o que é remissão? A remissão é aquilo que os presidentes conseguem fazer por alguns presidiários, darem uma carta de perdão pelos crimes cometidos. E a pessoa é liberta, sai da cadeia, porque o presidente fez isso por ele. Jesus ele deu uma remissão dos nossos pecados. Ele perdoou o nosso pecado. Tudo isso teve um preço. Outra coisa que Jesus Cristo fez se chama regeneração. Essa palavra regeneração ela se encontra 2 vezes na Bíblia. Uma vez dita por Jesus Cristo no livro de Mateus, outra vez dita por apóstolo Paulo no livro de Tito. E muito interessante, eu quero pelo menos falar um pouco sobre isso. Porque Jesus, quando ele fala da remissão, da regeneração, nos dá a entender que Jesus, por um ser celestial, ele deveria falar, ou pelo menos nos dá a entender isso, que ele deveria falar de uma como chama a palavra? Não, da remissão. Meu Deus, regeneração. São 3 palavras, não é? A regeneração. Parecia que Jesus iria falar de uma regeneração no céu. O que é uma regeneração? É uma geração refeita. Mas Jesus ele não fala de uma regeneração no céu, ele fala de uma regeneração terrena. E o apóstolo Paulo já fala de uma regeneração celestial. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 a seguir. O apóstolo Paulo diz assim: eu acho que todo crente devia ter isso de cor. Ele diz assim: no momento
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, pronunciar a palavra que está escrita: tragada foi a morte da sua vida. Aí Paulo pega e faz uma pergunta. Ele diz: onde está a morte do teu aguilhão? Onde está a morte da tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus nos dá a vitória por Jesus Cristo. Ou seja, você já não é mais preso, você já não é mais escravo do pecado, você já não pertence mais a esse mundo da morte. E quando nós estamos falando da morte, igual nós já estamos falando, não da morte física, mas da morte espiritual. Nós estamos falando de uma morte eterna. Você não é escravo dela. Isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Por que é corruptível? Quando nós morremos, ou a gente corta um pedaço do dedo, machuca, fica aquele negócio doendo, isso não vai existir mais. O que Ele te oferece, irmãos, é 100 vezes na terra e vida eterna. Pedro parecia que não entendia tudo. E ele chega e faz essa pergunta para Jesus: mas Senhor, nós deixamos pai, mãe, filho, tudo por amor do Senhor. O que nós vamos ganhar com isso? E ele diz: 100 vezes na terra e vida eterna. O que Ele te promete, irmãos, o que Ele te oferece, é algo que ninguém, governo nenhum, pode te oferecer. Ele te oferece uma vida livre de condenação. E quando eu digo livre de condenação, não estou dizendo somente da condenação eterna. Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 12. E parece que Paulo ele se coloca de joelhos diante da igreja, para que os irmãos pudessem sentir o que ele estava sentindo e viver o que ele estava querendo dizer. Em Romanos capítulo 12, no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, te implorando, como se Paulo estivesse dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, ó, tudo começa aqui dentro. A sua identidade diante de Deus, ela está aqui. Porque o diabo, todos os dias, ele é um acusador, que todos os dias ele bate na nossa porta. Já que nós vivemos no pecado, ele relembra o nosso pecado. Todos os dias ele joga na nossa cara: você foi isso, você fez isso, você fez aquilo, você isso, você aquilo. É 3 tempos: o diabo nos vê no passado, os homens nos vê nos presentes. É o que nós temos, é o que vale. Mas Deus não. Deus ele nos vê no futuro. Deus ele nos vê da maneira que Ele nos ofereceu, uma vida eterna. Eu não sei se o quanto isso é importante para você, mas as palavras de Jesus, e eu as tomo como promessa. Ele diz assim: que mundos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. E a Bíblia diz de que o próprio Jesus diz isso, que Ele próprio não havia de comer do fruto da vide antes que chegasse esse dia, que seria celebrado no reino do Pai. Ele está te aguardando. Muitas das vezes as pessoas têm comido o pão que o diabo tem amassado. O que eu estou te oferecendo nessa noite é comer o pão que amassou o diabo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Interessante que ele diz assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. De forma é oferecido para todos um banquete. Eu não estou dizendo
que você aceita Jesus e vai viver mil maravilhas, não. Eu não estou te dizendo que você, aceitando Jesus, não vai te faltar trabalho, não vai te faltar pão. Não estou te dizendo isso, porque a Bíblia não diz. Bem pelo contrário. Às vezes a gente tem uma mania cristã, de julgar as pessoas pelo que ele está passando por causa de algo que ele fez de errado. Isso não é verdade. Há situações que sim, mas a Bíblia mostra para nós, a maioria dos heróis da fé, dos personagens bíblicos, passaram por dificuldades por fazer coisa certa. Nós temos aqui, foi citado e cantado sobre Noé. Noé foi um pregoeiro, pregou durante 120 anos, construindo uma arca e pregando a palavra. Tido como um doido, um louco. Segundo os nossos cientistas, os nossos teólogos, ainda não havia chovido na terra. Aí Noé pega e fala, vai chover durante 40 dias. Pô, nunca nem viveu, como é que vai chover 40 dias e 40 noites? E Noé, ele trabalha para construir uma arca para ser usada apenas uma vez. Isso é muito importante você entender. Às vezes nós somos transferidos de um ministério para o outro, o pastor tem essa autonomia sobre as nossas vidas. E a gente fala, pera aí, pastor, estou tão bem lá, estou desempenhando tão bem o papel. Não chega a hora que você tem que deixar aquele papel e assumir outro papel. Só para você ter uma noção e entender bem as coisas, o pastor ele teve que ser porteiro, o pastor teve que ser tesoureiro, o pastor teve que ser líder de jovens, o pastor teve que fazer todas essas coisas para que ele chegasse e pudesse terminar tudo, porque ele passou por todos isso. Noé usou a arca uma vez e depois abandonou. Quando as águas minguaram, Deus disse, agora sai da arca. Ah, mas eu trabalhei 100 anos, deixa lá, ele acabou. Os irmãos estão entendendo? Amém. Hoje pode ser o seu dia de compreender que o seu culto está aqui. Não ser acusado e não deixar de acusar. Amém? E a diferença vai estar na sua posição. A sua posição seria qual? Diante de circunstâncias. Irmãos, alguns anos atrás, eu vou acabar com essa, prometo. Alguns anos atrás, aqueles cantores, Luciano tem outro, Zezé de Camargo e Luciano, alguns anos atrás, eles adotaram 50 crianças. Não levaram para a casa deles, não. Adotaram 50 crianças que eles deram comida, estudo, roupa e tudo, até que eles tivessem uma maioridade. 50 crianças. E fizeram tudo para eles. Acredito que o tempo já até venceu. Eu queria fazer um pedido para você. Adota uma cadeira. Só uma cadeira. Se a cadeira, Samuel, está na sua frente, adota ela. Adota uma cadeira, não é uma pessoa, só uma cadeira da igreja. E diz assim, Senhor, eu vou trazer uma pessoa para sentar nessa cadeira. E eu vou cuidar dessa pessoa até ela descer as árvores, até ela estar firme. Glória a Deus. Vou fazer um discipulado individual com ela. Uma coisa muda. Eu não quero encher a igreja com um nome. Eu tenho até desejo disso. Nós precisamos salvar o povo. Precisamos salvar a humanidade. No meu tempo de conversão, a gente ia para a rua, evangelizava, buscava e trazia. A gente jejuava, não era todos os dias. Não tinha esse negócio de campanha de jejum, não. Era jejum, era ritual, fazia parte das nossas vidas. Nós podemos voltar ao primeiro amor. Nós podemos voltar ao primeiro amor, fazer acontecer. Ah, não, mas eu não vivi isso. Os seus pais viveram. A igreja viveu, a igreja primitiva viveu. A igreja que começou o evangelho no Brasil, ela viveu isso. Orações de jejum, em busca, insistência diante de Deus para a salvação de vidas. A responsabilidade é sua. Aleluia. Eu queria que você não dormisse essa noite
preocupado, eu preciso salvar alguém. Alguém precisa de mim. Eu tenho que fazer a diferença. Glória a Deus. Alguns dizem assim, o povo não quer mais Deus, não, o povo anseia por Deus. Eles anseiam por Deus. Eles têm desejo de Deus. Só não admitem. Porque alguém não convenceu. Às vezes a gente costuma dizer, fulano não é convertido, ele é convencido. Não, ele tem que ser convencido mesmo. Não é convertido, é convencido. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos convence do pecado. Então nós temos que ser convencidos da necessidade de Deus.